Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, graças a Deus, tudo bem. Hoje aqui está agradável, mas só que por causa que eu vou falar hoje, eu estou com tanto suador aqui, que eu te falei que até trouxe já meu prendedor, porque é tantas energias. Mas é muito bom falar desse mestre que eu vou falar hoje, eu amo ele. Zoroastro, Maria José vai falar sobre Zoroastro e depois eu vou fazer a meditação. Então, vamos começar. Vou fechar meu som. Tá, vamos começar porque é longo hoje. Bom, gente, eu falar sobre esse mestre, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Porque ele fez parte um pouco da minha vida, né? Mas eu falo assim, que foi que o Zoroastro eu quase não conhecia, né? Eu conhecia o Zaratustra, porque eu passei um tempo da minha vida é, procurando as coisas, né? E um dia eu pus assim no computador, eu quero saber sobre o fogo sagrado. Isso foi por volta de 2011, mais ou menos, né? Aí eu pus lá, fogo sagrado. Quando vê, eu encontro esse texto que eu vou contar para vocês hoje, tá? Aí, desde aquela época, né, e lá nesse texto, ele convida o Zaratustra, a ordem de Zaratustra, convida você se você quer divulgar o fogo sagrado, né? Aí eu fiquei quase numa meditação assim, né, bem quietinha. Aquela época tinha meu marido ainda, eu podia me fazer mais, né? Eu ficava muito tempo no computador pesquisando, procurando, né? E eu fiquei lá nessa meditação, entendeu? E foi para mim uma experiência muito linda, muito boa mesmo, né? Então, quando ela falou, que ela agora está procurando para mim, porque aqueles mestres mais conhecidos, eu já passei todos, né? Agora nós estamos nos mestres, não são muito conhecidos. Ela falou Zoroastro, eu falei, tá bom, né? Mas eu não sabia que Zoroastro era de Zaratustra, né? Meu grande mestre. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar de você, que responsabilidade para mim, né? Muita responsabilidade, porque na época, por volta de 2011, eu já tinha também entrado na ordem de Zadkiel ou Arcanjo, que são os sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Zadkiel. Eu já tinha falado que eu queria entrar, né? Porque isso, gente, não é uma coisa que você fala com o povo aqui da Terra, é uma coisa muito espiritual, que você encarna isso e você segue em frente e vai aparecendo coisas na sua vida. Eu, pelo menos comigo foi assim, não sei a história de outras pessoas, mas a minha foi assim. Aí, quando eu encontrei o Zaratustra, fazendo esse convite, né, no papel, eu vou ler para vocês depois. Aí eu falei assim, eu quero ser uma sacerdotisa da ordem de Zaratustra e quero divulgar o fogo sagrado, né? Aí eu comecei a fazer todos os dias chamas, né? Fazia chama sempre a chama do dia. E depois, quando meu marido morreu, eu abri o grupo que nós temos até hoje, né? E lá a gente faz todos os dias, né? A chama trina e faço a chama do dia, né? Eu faço. Cada dia a gente faz uma chama, a gente inspira, expira, inspira, expira, 12 vezes, né? Então, isso já faz parte da minha vida diária, né? Que eu fazia sozinha, agora eu faço com um grupo, né? Então, isso, gente, é um tom sagrado, vamos dizer assim, né? É uma divulgação do fogo sagrado. Então, eu falar desse mestre Zaratustra é falar da chama violeta, que ele é da chama violeta, mas ele é também do 11º raio, que é o entusiasmo, que é o entusiasmo que você tem que ter por tudo que você faz. Por exemplo, se você vai fazer uma simples comidinha, você está lá fazendo uma comidinha para você, você faça com amor, com entusiasmo, que todos vão gostar dessa comida, né? Você está fazendo o seu trabalho todos os dias, você começa a fazer o seu trabalho com entusiasmo, com força, achando que tudo vai dar certo. Esse entusiasmo, gente, a gente fazendo dele um hábito, né?
você vai ver que esse mestre, né, esse grande ser cósmico, ele vai chegar até você conseguir os propósitos que você tem na sua vida, esses propósitos de você vencer a si mesmo, de você vencer com entusiasmo aquilo que você fala assim, ai, será que vai dar certo? Não sei, ai, não, você tem que pegar e falar, vai dar certo, eu vou conseguir e vou fazer, né? Então, isso, gente, é uma parte da força dessa ordem de Zaratustra, né? E esse mestre, eu conhecia o Zaratustra, né? Eu não conhecia o Zoroastro. Então, essa ordem de Zoroastro, né? De Zaratustra, o que acontece? Essas chamas, todas essas chamas que nós conhecemos hoje, que são, vamos dizer assim, lá no nosso grupo a gente faz os 12 raios solares, são 12 dias que a gente faz, terminou, a gente começa de novo, né? E a gente já está com o grupo desde 2017, quer dizer, 17, 18, 19, 20, são 4 anos que nós fazemos isso todos os dias, né? Com a mesma intensidade, né? Então a gente está deixando aí um rastro de luz, né? Isso é o fogo sagrado, né? Então essa ordem de Zaratustra está trazendo, ela traz para nós vamos dizer assim, os ensinamentos do fogo sagrado. Com ele que eu aprendi, porque eu queria saber o que era o fogo sagrado. Eu já estava com o Zadkiel, né? Mas eu queria saber o que era o fogo. E lá ele me explicou tudo isso aí, né? Então, essa ordem de Zaratustra, essas chamas que nós conhecemos, vamos dizer dos 7 raios, né? Esses 7 raios, vamos dizer assim, no tempo da Atlântida, essas chamas eram visíveis. Você podia olhar para essas chamas, né? E cada pessoa cuidava dessa chama, né? Quem quiser saber mais, vai ver as nossas lives, né? Tanto no meu canal como no canal da Denise, tem aí todos os raios desses 7 raios, né? Então, nesse raio tem um mestre, né? O Chohan, que a gente sabe, às vezes tem a mestra, tem o arcanjo e tem o Elohim. Então, na Atlântida, existia essa chama que você olhava para ela, ela era vivente no mundo físico, vamos dizer assim, né? Quando a Atlântida ela foi submergida nas águas, né? Que nem vou contar que muita gente já sabe, a Atlântida afundou, né? E todo mundo já sabe o que é, pelos magos negros, para a energia negativa que houve lá, né? Então, ela submergiu. Quando ela submergiu, cada um desses mestres saíram com as chamas correndo para salvar as chamas, para elas não afundarem junto, né? Aí o que ela foi para cada lugar do mundo, para cada lugar do mundo, e lá não ficou mais no plano físico, ficou no plano etérico, né? E lá ela floresceu, né? Mas todo mundo sabe também que depois desse tempo, essas chamas, elas não eram conhecidas da humanidade. A humanidade não conhecia essas chamas, vamos dizer assim. Não conhecia da presença eu sou, como nós já falamos aqui, né? O que acontece? Depois de 1950, no 1953, eu já até expliquei do fator importante de Jalku, né? Que ele quis trazer essas chamas para o conhecimento da humanidade, para a gente poder melhorar, né? Então, vários professores, né, que querem cuidar dessa chama, Elmória, Kutumi, bom, muitos deles, né, começaram a transmitir para os grandes canais, né, que a gente já falou aqui também, né, para isso tornar conhecido para a humanidade. E nós conhecemos essa chama, graças a Deus, isso tem mudado uma parte da humanidade para a gente chegar aonde nós estamos hoje, com esse celular na mão, com essas coisas boas que a gente tem hoje, de micro-ondas, tudo. Eu acho que isso tudo se deve à nossa evolução. Porque, se você olhar há 100 anos atrás, como que nós vivíamos?
né? E há 100 anos atrás, vamos dizer assim, que começou a chegar as chamas aqui. Então, elas são iniciadoras de grandes coisas em nossas vidas, né? Então, o que acontece? Com todas essas evoluções que se passaram, nas evoluções da idade, o bem-amado mestre Zaratustra também acompanhando esse trajetório desse grande momento dos mestres, né, aqui no planeta, essa que o nosso Pai Celestial deixou que esse momento aqui se transformassem para nós, né, para a melhoria da humanidade. Aí o que acontece? O bem-amado ele para a humanidade, ele quis trazer para a humanidade, né, a força de que cada alma humana que fosse revestida da sua carne, vamos dizer assim, como eles falam, está no vaso físico, aquela chama, aquela pessoa que está dentro da carne ainda, ela ter conhecimento dessas chamas, né? Ela ter o conhecimento e ela poder, vamos dizer assim, eu entendi assim, de como ajudar o planeta. Como? Com autoridade, com empoderamento. Então, quando você vai, nesse caso, para isso acontecer, você vai usar a invocação, você vai invocar com o centro espiritual laríngeo, né? Você vai consagrar com o seu coração, vamos dizer assim, né? Você vai consagrar suas palavras com amor, com os poderes da chama trina, né? Você vai consagrar. E depois você vai usar uma coisa que eu achei espetacular naquela época, porque eu estava aprendendo a fazer o Tai Chi, né? Eu estava começando a fazer o curso, né? E ele falou assim, que a gente teria que usar as nossas mãos, né? E essas mãos que a gente usa, né? Que a gente usa muitas vezes, muitas pessoas não sabem o poder que tem as nossas mãos, que tem o nosso movimento no éter, o nosso movimento no planeta. Isso é um conhecimento sagrado, né? Então, quando você estica suas mãos, né? Você se empodera daquilo que você está pensando, sentindo e falando, uma energia muito grande se manifesta. Então, esse poder de invocar, consagrar e irradiar com as suas mãos, porque essa irradiação, ela começa com as suas mãos. Quem começa a flexionar aqui em frente do umbigo, né? Você flexiona aqui, você vê que as mãos já começa a sair umas energias, né? E tem muitos exercícios que a gente já viu que isso é real. Mas quando você se empodera, né, com o centro espiritual laríngeo, o centro espiritual cardíaco, com os seus pensamentos unidos, porque o coração sempre está unido na mente, né, no cérebro. E as suas mãos, você impostas a sua mão, vamos dizer, a sua postura da sua carne, a postura do seu corpo, com tudo que envolve, vamos dizer assim, o nosso campo eletrônico, né? Então, ele passou para nós, humanos, não, claro que não todos, né? Mas para a gente poder proteger essas chamas, irradiá-las, consagrá-las, né? Isso é o fogo sagrado. Que Zaratustra, e eu lembro direitinho que ele falou assim, né? No que eu estava lendo no computador, né? Se você quiser ser uma sacerdotisa da ordem de Zaratustra, né? Claro que eu falei que eu queria ser, né? Então, a partir daí, muitas coisas aconteceram comigo com relação a isso, né? Aí eu entrei mais profundo no Tai Chi, aí quando eu esticava a mão assim, eu sabia que eu estava movendo uma energia, né? E eu falava assim, eu sou amor, eu sou poder. E depois disso, muitos processos aconteceram, né? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo lá a nossa expansão de luz, né? Então, quando eu falo assim, eu sou o puro amor divino, aí eu estico a mão, tá aqui. Eu sou iluminação, eu sou poder, fé e proteção, né? E você estica, então você faz isso com autoridade, com consciência e com a visualização, muito importante para nós,
né? Essa visualização é a coisa mais importante que a gente tem, porque você está concentrada naquilo que você está falando, que você está pensando, que você está sentindo, que você está emanando e que você está irradiando. E essa irradiação, ela começa primeiramente com as mãos, você sente as suas mãos saírem. Depois, todos os poros do seu corpo, eles vão começar a irradiar também essa energia. Porque, com o passar do tempo, você vai ser essa energia. Só que isso demora muito tempo, né? Mas você vai começar a ser isso, que é o eu sou, né? Eu sou, quer dizer, o poder de Deus está dentro de mim. E dentro de mim, eu irradio isso para as pessoas, para as coisas, para os animais, para o planeta, para todo lugar. Só que as pessoas, para terem e tudo isso, precisa-se de um ritmo, né? Da atenção, quer dizer, todas as virtudes da chama, que a gente fala todo dia, né? Todas aquelas virtudes, mas não é só falar. Isso que o Zaratustra empodera a gente, não é só falar, é tudo ligado, tá tudo, é um todo de você ser, né? Que você parece que nem você está aqui, quando você se empodera mesmo com isso, né? Quando eu vou falar assim, eu peço que os anjos do norte, do sul, do leste e oeste, os Devarajas do norte, do sul, do leste e do oeste, estica. E eu tenho certeza que, de repente, esses anjos, eles vão como a minha mão vai. Isso, eu já faço isso há muitos anos, entende? Então, antigamente, quando eu fazia assim, não tinha tanta força. E eu vou ler para vocês depois o que ele fala nesse texto. Ele fala que é o puxão magnético. Mas esse puxão magnético que ele fala é o puxão de todo uma essência sua que é trabalhada, de todo o seu corpo que é trabalhado. Não é de uma hora para outra ou só de você falar, de você pensar. Não, é tudo, é um todo, é uma coisa que vai te elevando tudo, né? Então, eu vou ler aqui o que ele escreveu lá. Peraí, deixa eu pôr aqui meu óculos. Né? Isso é muito importante. Agora. Bom, aí ele escreve aqui, olha. Agora estamos no tempo do fogo sagrado chegar no mundo físico, das aparências segundo a lei cósmica. Agora, o fogo sagrado chega sob o controle e proteção das correntes de vida que ainda usam as vestimentas de carne e investidas de autoridade, justamente por causa das vestimentas da carne, para invocar, que é o chakra laríngeo, consagrar coração e timo, e irradiar o éter, os poderes do fogo sagrado. Para atrair o fogo sagrado do mundo físico das aparências, é necessário instrumento divino, as cordas vocais, o poder condutor das mãos, com consciência de importância do instrumento divino. E também temos a visualização, a adoração e também o alinhamento do mundo interior com o mundo exterior. Porque se você for falar uma coisa que você não está sentindo nem pensando, você não fez nada, parou. Então, tem que ter tudo isso aqui, tem que estar tudo alinhado. E ele fala mais ainda, olha, então, o reino etérico que está mais perto do mundo físico já está preenchido com essa perfeição. Porque quando você já começa a falar, você crê na perfeição, você vê a perfeição, né? A sétima esfera que pertence a Saint-Germain já está em pleno poder do fogo violeta. O mundo físico das aparências que requer a ajuda desta transmutação tem que fazer a união das energias internas com as atividades da carne, nas energias externas juntas. Quando isto é feito do reino para reino, de esfera para esfera, uma corrente de vida pode atrair qualquer tipo de poder do fogo sagrado dentro desta ordem, através do corpo eletrônico. Aquilo que eu falei para vocês, tem que ser um todo. Não adianta ser um mundo só do pensamento, ou só o mundo do sentimento. Você tem que ser um todo disso, né? O causal, que é o corpo causal, o sagrado do Cristo interno, emocional, mental, etérico e físico. Assim terão as 7 atividades do fogo sagrado, flamejando visivelmente através de consciências
e neste mundo da fé. Consciências, você começa a conscientizar disso, isso vai se manifestar. Só que hoje em dia a gente não vê isso, mas isso é o que é certo, né? A ordem de Zaratustra, estabelecida no coração do Sol central deste sistema, é levado por seus sacerdotes e sacerdotisas a todos os sóis e em dado momento cósmico. Então, ele não só trabalhou aqui com o nosso pessoal aqui do nosso planeta, entendeu? Ele vai a todos os planetas que estão se formando, ele vai para fazer esse trabalho, né? A radiação e os poderes de Zaratustra foram mostrados através de todas as histórias da Terra, desde a era Atlântida, Lemúria, até o início dos tempos. Então, o trabalho dele é bem vasto, né? Agora vamos falar aqui, bem do comecinho, tá? Quando as massas perderam o elemento fogo. Então, quando se começou todas essas eras, né? Ele foi um dos primeiros que trouxe o povo dele para cá. Então, nessa época, deixa aqui, por aqui. Então, nessa época, era um povo, vamos dizer assim, era um povo puro, era um povo amoroso. Então, dizia-se que tinha, assim, na natureza, o que a gente podia ver, vários sóis que cintilavam. Existiam montanhas reluzentes de luz, né? Aquelas montanhas, quer dizer, era um mundo que a gente nem pode imaginar, mas era esse mundo que existia. Depois, com o passar do tempo, essa de ideias, milhares de anos sucessivas, idades sucessivas, começou a vir os retardatários para cá, vamos dizer assim, né? Os retardatários chegaram, infelizmente, né? E começou o véu de Maia. Quando começou o véu de Maia e começou a obscurecer o nosso planeta, a ordem de Zaratustra se retraiu. Porque para aquele pessoal que estava assim, eles não podiam falar mais dos poderes do fogo sagrado, dos poderes que cada um tinha dentro de si, porque eles não eram mais qualificados para existirem. Então, o que aconteceu? Ele ficou num grupo fechado, porque as pessoas começaram a ter coisas ruins, né? Então, só teve um pouco de um pessoal mais espiritualizado que continuaram com essa força de Zaratustra, e eles ficaram num lugar que era rodeado por fogo. E essas pessoas que ficaram fora disso, que não aceitaram isso, né, que começaram a aguçar os seus egos, e dali começaram a sair criaturas horrorosas, psíquicas, né, astral, quer dizer que eram pessoas, coisas horríveis, né, gente completamente descontroladas, abestalhadas, né, eram bestas mesmo, né, demoníacas. O que aconteceu? A partir disso, ficou tão ruim que nem o fogo físico não existia mais. Acabou o fogo físico. As pessoas estavam completamente desfiguradas, vamos dizer assim. Era o caos total. E essa época que precedeu a chegada de Sanat Kumara e o pessoal dos Senhores de Vênus, né? Que também já falamos aqui, a Denise já falou, quem quiser saber mais sobre Sanat Kumara, né? Então, que o nosso planeta, ele ia se perder, ele não existe mais, eles iam acabar com o nosso planeta, né? Porque não tinha mais condição, era só muita energia negativa que estava indo para os outros planetas. Aí, sabe, Sanat Kumara se ofereceu, de Vênus, né, nosso planeta irmão, se ofereceu para vir aqui e implantar aqui de novo essas chamas, né? E foi isso que foi feito. Aí ele veio para cá e se instalou aqui. Isso aí é uma história, né? Muitas vezes construiu Shambhala não ia para frente. Bom, isso não é o caso. Meu negócio aqui é o fogo sagrado. Aí o que aconteceu? Depois de muitos anos, conseguiram instalar Shambhala, né? E de lá começaram a vir as chamas. Então, as chamas começaram a ser vivas,
né? E começaram a ser vivas, e lá ele conta que a alegria das pessoas quando começaram a ver aquelas chamas de novo, né? Vista por as pessoas, né? A chama trina nossa, do nosso coração, que começou a pulsar de novo, né? Então, isso é muito lindo, né? Aí o planeta tomou outro, sempre assim, né? Acontece umas coisas, depois, como eu falei para vocês, afundou de novo, agora está lá no campo etérico, né? Então, gente, são histórias muito importantes, mas agora eu vou ler outras coisas aqui para vocês. Muito importante de Zaratustra, porque a gente conhecer o fogo sagrado a profundo abre muita a nossa atividade, entendeu? Porque é isso que a gente vai ser no futuro, né? Olha, nós viemos hoje para outro momento cósmico, trazendo a volta para o uso das correntes de vida que têm mostrado suficiente interesse em nossa causa. Desculpa, gente. Ouço consciente dos poderes do fogo sagrado, o qual esperamos que vocês escolham experimentar e atrair aos seus santuários, atividades em grupo e em seus lares. Se puderem sustentar o ritmo, se puderem entender a aplicação e puderem ser constantes nos seus puxões magnéticos, um dia este fogo será visível no mundo físico das aparências. Olha que lindo isso, hein? Já pensou a gente pensar na chama, ela aparecer? Eu acredito nisso. É para esse fim que o grande Mahashohan escolheu estabelecer a atividade da transmissão da chama. Quem é da Ponte da Luz, da Ponte da Liberdade, Sweet House, sabe que eles têm, cada mês, eles fazem chegando uma energia, né? É um templo que se abre. E para esse fim, que o campo de força dos santuários, atividades de grupo têm sido encorajados, que é para esse fim. Eu, Espírito do Fogo Sagrado, desde o coração do Sol, tenho sido invocado e venho agora para empossar vocês, cada um de vocês, como sacerdotes ou sacerdotisas da Ordem de Zaratustra, para lembrar mais uma vez o conhecimento dos poderes do fogo sagrado, se vocês quiserem aceitá-lo, né? Aí que eu falei para vocês que eu queria, né? Para mim aqui foi um momento assim, porque naquela época eu já estava fazendo na minha casa, eu tinha um santuário de Mãe Maria, né? E a gente fazia, acendia as chamas, a gente fazia um ritual e vinha gente de fora também para minha casa, né? Então a gente já fazia esse trabalho, né? Por isso que eu achei muito sintomático eu ler isso, né? Muito tem sido em lenda, muito tem sido dito em mito sobre a lei oculta do fogo sagrado. Até agora, a mente consciente tem uma ideia muito vaga do que ele é exatamente. Permita-me a honra de lembrar para vocês. Olhem agora para seus sagrados cristos interiores por um momento. Lá está o poder magnético contido em seu coração cósmico, que atrai pura vida primeva de suas presenças. A vida primeva, que é a própria presença, atrai do Sol deste sistema. Mesmo que vocês pertençam ao sistema superior ou ao propósito central, quando agem, atua em universo, o centro onde se processa a pulsação que alimenta a vida primeva para seus veículos, e é ancorado através da unidade com o Sol do sistema onde vocês atuam. Olha que lindo, né? A gente está ligada a tudo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu estou assim, tão desanimada. A hora que você pensa que você está ligada a tudo isso, gente, é muito entusiasmo, né? Aqueles dentre vocês, provenientes do Sol central, têm uma poderosa corrente de luz, fluindo do Sol físico, que é novamente magnetizada pelo ser do fogo branco, que a dirige através da presença eletrônica, já então bifurcada em 2 raios gêmeos. Passa por seus sagrados cristos internos e depois para os seus veículos inferiores.
Ao fim de facilitar minha explicação e manter a atenção de vocês concentrada, nós eliminaremos o grande esquema cósmico de canalização de energia e pedimos que olhem para seus sagrados cristos internos. No coração do sagrado interior está o poder magnético da imortal chama trina, da vida que invoca a luz primeva, atraindo-o do reservatório universal de elétrons. Agora, observem um elétron por um momento, enquanto passo minha mão através do espaço cósmico, a fim de bararmos o movimento deste elétron, para que vocês possam observá-lo. Nele está o padrão de suas próprias correntes de vida. Nele está o padrão divino, a marca que cada elétron invocado pelos seus próprios corpos de fogo branco e descido para os seus veículos. É, por assim dizer, selado, a fim de diferenciá-lo das outras energias primevas, que fluem dos outros centros de processos e invocações por todo o planeta e universo. Olha que lindo, como que a nossa palavra falada, a nossa invocação, a nossa concentração tem uma mudança nesse planeta. Isso é muito lindo. Agora, eu vou ler para vocês deixa eu ver que oração. Nossa, já está em cima da hora. Olha, tinha tudo isso para mim ler, mas eu não vou ler. Eu vou falar a bênção dele, para depois começar no Zoroastro, que a gente tem que falar do Zoroastro. Aqui tem uma coisa muito mais importante, ó. Vocês precisam combinar pensamento e sentimento. A gente já sabe disso, né? Mas eu vou ler aqui o que ele coloca, tá? Quando existe dentro de uma corrente de vida adoração e proteção, invocação e ministério, ou a combinação desses elementos imediatamente tem um equilíbrio que traz o fogo sagrado ao mundo da forma. Não há exceção para essa lei. Acontece o mesmo com os princípios do pensamento e sentimento. O grande elemento masculino atrai a ideia, mas ela não é nada se não for mesclada ao elemento feminino, no sentimento, doando-lhe a vida e resultando na forma. Nós temos nos empenhado em mostrar os poderes da invocação e adoração, cada um com sua magnificência própria, mas a mistura das duas traz o fogo sagrado, que é a expansão, expansão, expansão das dádivas de Deus no mundo da forma. Todo homem e mulher que desejar ser um foco do fogo sagrado no mundo da forma precisa desenvolver dentro de si mesmo seu equilíbrio particular. O feminino precisa desenvolver o masculino, e o masculino o feminino, e assim cada corrente divina torna-se completa em si mesma. Isso eu acho lindo isso, né? Aquele pensar que você pode se empoderar dessas duas energias, masculina e feminina, né? Bom, agora vamos para a bênção dele, tá? Para a gente depois começar no Zoroastro. Bênção de Zaratustra. Ó grandes hostes de salamandras, vocês que representam o elemento fogo na terra, ó salamandras desta cadeia de montanhas, eu trago para vocês as bênçãos do sol além do sol. Eu trago para vocês as bênçãos de Hélios e Vesta. Eu trago para vocês a bênção do coração de Zaratustra, o espírito do fogo, e tudo que Zaratustra representa, no sentido fogo em cada um dos planetas, em cada um dos universos. Ó grande planeta Terra, eu trago para você a purificação do fogo sagrado, investido em mim, e que possa trazer do meu corpo para esta atmosfera hoje. Ó chama imortal do coração, destes aqui reunidos, falo para os que são do meu elemento, não adormeçam mais, acordem na mestria desse elemento supremo e expandem esse fogo através da terra. Vocês que escolheram ser especialista, que tem dentro de seus corações, mentes e almas, um serviço impessoal para doar a vida, que estabeleceram santuários e grupos para este fim, ou mesmo já o fizeram antes, e que agora estão prontos para qualificar suas vidas com um elemento particular. É a vocês que eu me dirijo. Aqui ele está falando que pode ser qualquer chama que você se estiver mais ligada, né?
Vim com o espírito da chama imortal da vida e energizarei o espírito em qualquer chama que escolherem, como a dádiva de vocês para o universo. Se é a chama da cura, o espírito de Zaratustra, dentro dela, carregará essa radiação com todo o momentum do sol, além do sol. É o mesmo com a chama de proteção, a chama da purificação ou a chama da verdade. Eu sou o servidor do fogo, o mensageiro do espírito do fogo. E espero que aqueles de vocês que se alegram na luz possam agora tornar-se condutores do fogo sagrado. Como pensam que o fogo violeta que vocês usam tão alegremente e nem sempre com profundidade chega até o ser? A humanidade usa livremente a água, a terra, a luz do sol, o ar e agora alguns de vocês que justamente tocaram a borda dos mistérios invocam o fogo sagrado com a mesma força. A vida primeira é atraída por alguns seres autoconscientes que usam a exata forma da qual eu falei hoje e qualificam do pensamento e sentimento da adoração, da invocação, como também combinando suas próprias faculdades com a qualidade específica para abençoar a humanidade. O fogo sagrado, a transmutadora chama violeta, atraída por Zadkiel, atraída por Buda, atraída por Sanat Kumara, atraída por Kuan Yin, Saint-Germain, é uma dádiva da atenção, concentração, qualificação e radiação deles, que em algum lugar ao longo do caminho da vida já estabeleceram um momento do fogo sagrado para uso daqueles que o quiserem. Então, isso eu coloquei, gente, que para mim foi muito importante. Tem um montão de coisa para falar, mas outra vez a gente fala. Porque é uma coisa muito importante a gente ter a consciência do fogo sagrado, ter a consciência de como isso pode mudar a nossa vida. Que esse fogo sagrado, para mim, eu falo assim, é a nossa herança divina, né? Essa chama trina dentro de nós é a nossa herança divina, né? Que a gente tem que movimentar, a gente tem que pensar, a gente tem que usar. E agora, mais nesses momentos que a gente está vivendo, é o momento para a gente cada vez mais estar nessas vibrações, estar nessa frequência. Agora, como eu falei para vocês, o ser cósmico Zaratustra, ele manda para a Terra alguns seres, né, para fazer essas irradiações, vamos dizer, para ser uma força dele qualificada. E aqui no planeta foi o nosso mestre ascensionado Zoroastro, que mudou muita coisa, né? E o bem-amado Zoroastro, ele veio junto com Sanat Kumara, né? Ele veio com Sanat Kumara para fazer essas modificações, né? Então, peraí, deixa eu para aqui, a chegada de Sanat Kumara, já estamos aqui, Zoroastro. Olha, o Zoroastro, o zoroastrismo é uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, que os gregos o chamavam de Zoroastro. É a primeira religião fundamentada por um humano e é a primeira monoteísta, né, que acreditava em um único Deus supremo. No zoroastrismo ou masdaísmo, a Uramastra é o único Deus supremo, sábio, criador, a fonte de todo o bem que representa a ordem e a verdade, em contradição à maldade e o caos. Ele conta com suas criações e os amigos que são espíritos divinos, né, deles. Bom, Zoroastro, esse é mais. Olha, Zoroastro, ele nasceu, né, os historiadores colocam ele que ele nasceu em 1751 antes de Cristo, e nas tradições zoroástricas o colocam no século VI antes de Cristo. Onde sabe-se que ele nasceu hoje é o Irã e o Afeganistão. O povo dessa região tinha como religião algo semelhante às tradições védicas, que deram origem ao hinduísmo, e eles adoravam os senhores e deuses de uma tradição. Zoroastro era um sacerdote dessas religiões, né? E um dia
ele estava se purificando em um rio. E quando apareceu um ser divino chamado Bom Pensamento. Esse ser levou o Zoroastro até a presença do Deus único, Ahura Mazda, e de outros 5 seres luminosos. Foram vários encontros de Zoroastro com o Deus Ahura Mazda, que lhe passou todos os conhecimentos e tradições dessa religião. Daí em diante, ele começou a propagar suas ideias pela região. Mas os governantes da região, para variar, como sempre, né, eles que aconteceram? Eles não quiseram que ele propagasse. Depois de 12 anos, que 12 anos foi muito tempo, né? Aí ele foi se convidado a se retirar, né, desse lugar, para continuar pregando essa religião, né? E daí ele foi para o Afeganistão, para a cidade de Bactria, né? Que quem o acolheu e declarou o zoatrismo como a religião oficial do reino, né? Isso, gente, é que depois foi divulgando tudo, né? Então, o Zoroastro foi um reformador das religiões local, né? Apontando sua doutrina para o monoteísmo e o dualismo. Isso é muito importante a gente saber dessa função do Zoroastro. Por quê? Porque ele traz aí, essa é a cidade onde ele foi, onde se estabeleceu mesmo, que o rei o convidou para que ele se estabelecesse lá. Porque onde ele estava, eles não queriam mais ele, né? Que estava mudando lá, porque aquele negócio começa a falar de verdade, não pode mentir, tem que ser verdadeiro o que ele pregava, né? As pessoas, os militares lá, o pessoal de lá não quis. Então, chutou ele de lá. Aí esse rei convidou, né? Para ele ir para lá, para ele fazer do zoatrismo ser religião de todo o reino dele. Aí foi se propagando, né? Então, o zoroastrismo foi o reformador das religiões locais, apontando sua doutrina para o monoteísmo e o dualismo. Aí a gente vê que essa religião que nós temos hoje aqui, o cristianismo, o judaísmo, a base dela foi o zoroastrismo. E eu vou explicar para vocês, ó. Sabemos que a filosofia dessa religião, hoje, são graças aos 17 hinos da chama de gatas, né? Inscritos pelo próprio Zoroastro. Os gatas são as mais antigas partes do livro sagrado do zoatrismo, que se chama Avesta. Como era fundamentada essa religião, ela influenciou várias religiões até os dias atuais. Ahura Mazda, né, que é o Senhor Sábio. Então, aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Dizem lá a lenda, né, que tinha um ser, um Deus, vamos dizer assim, e criou 2 gêmeos na história deles, né? Tinha um que era um mal e outro que era o bem, né? Então, nesses 2 seres, um trazia o bem, que é o Ahura Mazda, e o outro que trazia a dualidade, né? Que era o Hanuman. A lenda conta que esse irmão dele, do Ahura Mazda, era uma entidade malévola, destrutiva, que vivia na escuridão. Então, eles já traziam para a humanidade a ideia da dualidade, do céu e do inferno, do bom e do ruim, né? Ahura Mazda vivia na luz, né? E esse irmão dele, Hanuman, vivia nas trevas, né? A luta entre os dois é a base da fé dessa religião dualista. Ahura Mazda luta contra Hanuman, utilizando o Sistema Maniru, que é o Espírito Santo lá deles, né? Que eles chamavam Espírito Maniru.
A humanidade, criação de quem criou toda a humanidade foi esse, né, que está nessa foto aí. A Dzura Madza deve utilizar o livre-arbítrio para escolher entre o bem, então a humanidade tinha que escolher entre o bem e o mal. E auxiliar a Dzura Madza na contenção da desordem. Pensamentos, palavras e ações positivas fortalece a Ahura Mazda, que é a ordem fundamental do universo, né? E o Dry, né, que era a parte, né, ruim, que era alimentado pelos pensamentos negativos. Enfim, é constante luta entre o bem e o mal. A missão de Zoroastro é convocar a humanidade a favor do bem e a balança a seu favor. Aí, deixa essa fotinha aí. Então, nós vamos explicar agora põe aquela, isso, essa daí. Bom, então nós vamos ver aqui, ó. O homem no centro, tem um homem ali no centro, simboliza o sábio, fazendo uma união com Madza. A união com o Supremo representa pela aliança que está na mão esquerda dele, esse redondinho aí, essa aliança que está aí na mão esquerda dele. A mão direita mostra o caminho da retidão e o seguir o bem. Isso. O círculo no centro da imagem é o símbolo da eternidade de Madza, né, e do universo, e representa aliança com os homens, né? As asas, as duas asas, representam as boas intenções, os bons pensamentos, por isso as duas penas grandes, né? Depois, as asas da cauda representa o oposto, ou seja, as más intenções, ações e maus pensamentos. Por isso que elas estão apontadas para baixo, para a escuridão. As curvas na parte de baixo, nas espirais, representam as forças positivas e negativas. A primeira leva para frente, a segunda nos mantém presos no passado. Então, é o que representa isso aí, né, que é muito conhecido. A religião admite seres divinos, né? Esses, como a gente conhece aqui os arcanjos, os mestres, eles também acreditavam nessas divindades, né? Os seres divinos encarnados da criação, como os arcanjos nos dias de hoje, são os Ameixas Patas. Então, tinha o ser do mal, que é o Arinã, que era do mal. Depois tem o Vohu Manalu, que é os pensamentos e corresponde aos animais. Depois, teve os Ameidas Pentas. Depois teve o Asha Varristas. Não sei se eu estou falando direito, tá, gente? Isso aí, porque é meio complicado de falar isso aí, mas estou dando só uma posição para você ver como ser ligada à natureza, como nós também somos, né? Asha Varrista, verdade perfeita, o fogo. Depois, Espenta Amerati, que é a devoção benfeitora à terra. Depois tinha o Kashahara Travaya, o governo desejável, o céu e os metais. Depois tinha o Halvahatari, que é a plenitude, que é a água. Depois teve a Meritati, que é a imortalidade, que é as plantas. Era um conhecimento místico, e eles, dessa maneira, conseguiam dominar a natureza. É a primeira religião documentada a ter uma crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias, né? Que viria a influenciar as tradições, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo no futuro. Aí, nessa cultura do dualismo, as pessoas podiam ser também boas ou más, né? A alma era julgada no final da vida por 3 deuses, o Mitra, Saosha e o Rashinin. As boas atravessavam uma ponte e iam para o paraíso, e as más
lançadas no inferno. É tudo igual ao que nós pensamos hoje, as religiões hoje por aí pensam, né? Um sacerdote matou Zoroastro quando ele tinha 70 anos. Depois de sua morte, a religião foi difundida pelo Planalto iraniano. Mas, no geral, Ciro o Grande, no século VI a.C., que se espalhou para o Império Persa. A religião foi espalhada, né? Com o passar do tempo, houve muitas mudanças na religião. Não ficou assim aquela pureza, né, que Zoroastro trouxe. Ela foi um pouco sendo modificada, né? E essa religião, ela tem alguns rituais, né? Eles rezam várias vezes por dia. E quando é feito em frente de uma chama, de um fogo, né? Eles têm um fogo que fica aceso e eles vão lá e rezam na frente do fogo. Existem também os rituais de iniciação para crianças, que é obrigatório. As crianças recebem o sudré, que é uma veste branca de algodão, e o custé, que é um cordão de lã que põe na cintura. E a partir daí, o zoroastrismo tem que usar para sempre essas duas vestimentas, né? O casamento dura 3 dias, olha, é uma festa só, né? Os noivos usam lenços sobre suas cabeças e entregam colheres de açúcar, um para o outro, deve simbolizar para eles ficarem doces, né? Um com o outro, né? Ó, o decadência do zoroastrismo começou com a invasão dos árabes na Pérsia. Eles cobravam altos impostos para que eles se convertessem ao islamismo. E até hoje, em algumas cidades do Irã, tem pessoas que praticam o zoroastrismo. Então, gente, até hoje, isso aí ainda tá sendo feito, né? Muitas pessoas ainda praticam essa religião, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que, que a gente tem que pensar que isso aí foi uma bagagem para tudo que nós vivemos hoje, né? Mas se você for ver a força do fogo sagrado, como ele fala, nós temos que começar a nos empoderar do fogo sagrado. É a nossa herança divina. E Jesus, quando esteve aqui, também Jesus teve contato com Zoroastro na Pérsia, né? Ele também, essa chamatrina que Jesus faz com a mãozinha assim, né? Como que é? Assim, e no coração, né? Então, ali ele já indica a nossa chamatrina, o fogo sagrado. Então, a gente tem que começar a invocar essas chamas, tem que conscientizar que você é essas chamas, entendeu? Porque agora, daqui para frente, eu acho que é isso que vai valer mais. Eu acho que eu falei tudo. Eu não esqueci de nada, quer dizer, tinha muita mais coisas para falar, né? Mas não dá. Então, eu falei as coisas mais importantes, né? Para a gente ficar bem unidas a esse maravilhoso ser Zaratustra e o mestre Zoroastro. É um assunto bem vasto, né? Porque você trabalhar com fogo sagrado é uma coisa muito maravilhosa, entende? É uma coisa só quem faz isso sempre sabe que é essa irradiação, entendeu? Que é essa herança, eu chamo ela de herança divina, implantada em nós. E quando você vai embora daqui, você vai deixar sua casa, seu carro, as suas coisas, família, todo mundo. Você só vai levar esse seu coração, esse seu campo eletromagnético A cheio de amor, essência, né? A a essência, né? experiência, vai levar a essência. Eu acho que a hora que a gente, todo mundo aprender a respeito disso e viver, porque não adianta a gente ser um livro, ter conhecimento e não viver, a gente precisa viver isso, com a nossa garra, com o nosso povo e com o entusiasmo de Zaratustra, né? Acho que você não lembrou de falar também Pode né, falar. que houveram, que Zaratustra é um princípio, como é o princípio do Espírito Santo, tudo. E houveram 29 representantes, 29 Zaratustras, entre aspas, encarnados aqui. Um deles foi Gautama, também teve uma encarnação como Zaratustra, e Zoroastro foi o último deles. Por isso que ele O tem último essa dele. ligação mais conhecida como Zaratustra, né? Sim, Zoroastro é o que mais que é conhecido, né? Como que é mais porque conhecido, é, foi a última vez que teve essa manifestação aqui no planeta Terra.
Eu É acho que dessa, é muito bonito, né? muito até você também não falou que a gente estava conversando outro dia da que eles que trouxeram, né, quando entrou a decadência, ficou tudo na escuridão, né, que o homem regrediu e não tinha É, fogo, é, foram eles que eles que trouxeram trouxeram, né, o a, fogo. o conhecimento do fogo, como usar, como fazer fogo, É, e a é o partir atrito, daí né? O risco do atrito é que vai gerar e esse terceiro elemento, que é o fogo, né? a gente vê que interessante, né, porque foi um ser evoluído, né, que trouxe esse conhecimento, e ele veio como um ser das cavernas, né? Então Sim, a gente pensa como que um ser tão evoluído teve que chegar ao ponto de nascer como homem das cavernas apenas para trazer o conhecimento do elemento fogo. é muito lindo isso aí. É, Foi a mas diz partir que ele faz isso em todos os planetas, né? Muitos planetas ele tem, o trabalho dele é esse, né? É muito lindo isso, né? Eu acho. Da pessoa ter essa grandiosidade e, nossa, descer tanto isso para nos ajudar, né? Muito lindo. é, é isso mesmo, bem interessante. É isso aí. É, E agora nós vamos fazer a meditação. isso, vou fazer a meditação. Boa noite para o pessoal que estava aí assistindo. Agora a gente vai meditar. Vamos lá, vou pôr a imagem. Então vamos lá, agora é hora da meditação. Vamos sentar confortavelmente. Fechem os olhos. Façam 3 inspirações profundas, soltem o ar bem devagar. E foquem a atenção no seu coração, no fogo sagrado dentro do seu coração, na sua chama trina. E você percebe que a cada respiração, essa chama trina vai se expandindo e te envolvendo completamente. Então, veja a chama trina do tamanho do seu corpo. E veja um círculo, uma bola de luz azul ao redor da chama trina. A chama trina dentro e você dentro dessa chama, protegido pela luz azul.
Sinta o equilíbrio do poder, da sabedoria e do amor. Sinta o equilíbrio nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Sinta o equilíbrio que as 3 chamas de tamanhos iguais trazem para a sua vida. E agora, com este equilíbrio entre pensamentos, sentimentos e a energia, nós vemos uma luz violeta que desce até o nosso coração e se expande, formando uma chama a partir do nosso coração para todas as direções. E nós vamos expandir completamente até envolver todo o planeta Terra. Nós vamos expandir, passando pela nossa casa, envolvendo os familiares. Vamos expandindo e expandindo, passando por todos os planos, por toda a vida, por toda a natureza, os mares, os rios, os lagos e as nascentes estão agora envoltos por esta atividade do fogo sagrado, na qualidade da chama violeta do 7º raio. E nós vemos então a chama violeta envolvendo todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra, dentro, fora, toda a atmosfera, para a purificação do ar, para transmutar os pensamentos da coletividade, do mental coletivo, da humanidade, para transmutar todas as desarmonias no plano astral, tudo agora envolvido pelo fogo violeta. Nós vamos agora então, após o trabalho com o fogo violeta, expandir a nossa própria chamatrina. Então nós vamos ver a bola de luz azul com a chamatrina dentro, que vai se expandir junto, a bola e a chamatrina. E vamos expandindo para envolver toda a nossa casa. Você vê sua casa agora toda envolta com essa enorme chamatrina, que traz equilíbrio
entre o poder, a sabedoria e o amor, e traz todas as qualidades desses raios. Vamos expandir mais ainda e vamos envolver todo o planeta Terra. Então, nós vemos o planeta Terra com uma enorme bola de luz azul ao redor e a chamatrina dentro, envolvendo todo o planeta. Todo o planeta fica imerso nesta chamatrina. Trazendo equilíbrio aos corações humanos, trazendo equilíbrio à vida das pessoas, trazendo equilíbrio na ação governamental, trazendo equilíbrio aos seres elementais, trazendo equilíbrio à natureza e trazendo equilíbrio e perfeição para toda a vida. Nós vamos agora então deixar esta chamatrina agindo, sustentada pelo bem-amado Senhor do mundo, reforçada com a luz do coração do bem-amado Sanat Kumara e de toda a hóstia ascensionada. E nós vamos agora retornar à consciência física. Nós vamos fazer 3 inspirações profundas e bem devagar. Vamos sentindo o nosso corpo, vamos sentindo as mãos, os pés, mexendo as mãos e os pés. Mexe a cabeça e os ombros. Vai voltando lentamente à consciência física. Faz uma expiração profunda e pode abrir os olhos. Espero que todos estejam bem. Tá tudo bem, Zezinha?
Maravilhoso. Nossa, essa chama trina é linda demais, né? Eu gosto Maravilhosa a sua muito de meditação. trabalhar com a chamatrina, porque justamente por causa do equilíbrio que traz, né? Da gente É, se tornar uma pessoa mais centrada. É muito importante todo dia lembrar da chamatrina, né? é. É muito importante. Obrigada a todos, todo mundo agradecendo, agradecendo a live, agradecendo a meditação. Semana que vem a gente volta, né? Sim, E aí eu vou começar a falar sobre o Mahashohan. Então, é verdade, Cassiano, o lado ruim é que acaba. Infelizmente, a gente tem que acabar, né? Senão a gente ficaria aqui um tempão fazendo meditação, né, Maria José? Eu e é você somos verdade. suspeitas. É. Agora é só refletir o que a gente falou, né? Só refletir, quem na hora que for dormir, façam, repitam a meditação. E esse tipo de meditação com a chamatrina ou com a chama dourada é muito bom para fazer à noite antes de dormir, porque É ela mesmo. equilibra os corpos e ajuda a gente a ter um sono melhor e até a elevar a nossa consciência, ter sonhos mais claros, ter informações melhores, lembranças do que a gente faz à noite. Então é bem importante esse trabalho antes de dormir, para a gente mesmo, né, Maria José? Sim, é. Maravilhoso, né? É A muito gente bom. ter o hábito antes de dormir fazer uma meditação, né? É um Fazer uma pouquinho, oração. não precisa ser muito longa, não, mas É. só isso já muda o padrão e o sono que a gente acaba tendo é diferente. É, e a gente tem que se pensar que agora no quântico, né, tudo é rápido, nada mais é demorado, né? Você pensou, aquilo já começa a agir, né? Não precisa mais ficar fazendo muita coisa, né? Porque você pensou bem pensado, né? Igual a Zaratustra fala, com autoridade, acabou. É isso mesmo, é bem por aí, né? É, É isso aí. Então tá, gente. Boa noite a todos. boa noite, namastê, a luz a Namastê. todos. Muita luz a todos. Uma boa semana, abençoado pela luz do bem-amado Mestre Zoroastro, né? E Sim, lembrem sempre da chamatrina antes de dormir. Vocês vão vir aqui e falar a diferença que fez na vida de vocês. Boa é, noite, muito, pessoal. Até terça que vem. até terça.